Antes de iniciar sua missão, Jesus é levado pelo Espírito ao silêncio do deserto. Esse não é um erro no caminho. É o próprio caminho. Deus o conduz ao lugar onde tudo se cala, para que apenas a vontade do Pai ressoe. Ali, entre pedras e ventos, o Filho aprende a vencer sem agir, a triunfar sem ruído. Ali, ele nos ensina que toda verdadeira missão começa na escuta, e toda escuta profunda nasce do silêncio. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Mateus 4:1. O céu ainda estava fresco com as palavras do Pai. Este é o meu Filho amado. E antes que qualquer milagre fosse realizado, antes que os olhos humanos testemunhassem a glória, o Espírito tomou Jesus pela mão e o conduziu ao deserto. Não foi ao templo. Não foi a Jerusalém. Foi ao silêncio. E ali, entre o vento e a areia, entre o calor do dia e o frio da noite, o Verbo encarnado calou. O Filho de Deus se retirou. O Cordeiro se esvaziou, porque o deserto é o lugar do encontro, mas também da ausência. É o lugar onde tudo grita, até que tudo se cale. É onde não há distração, não há multidões, não há aplausos. Só Ele e o Pai. Só Ele e o eco da alma. Essa condução não foi escolha humana. Foi o Espírito quem levou. Deus sabia que o silêncio seria o primeiro mestre do Cristo. E por isso, antes da cruz, antes do cenáculo, antes da Galileia, veio o deserto. Porque só quem aprende a ouvir no silêncio sabe falar com autoridade. Ali Jesus nos ensina que todo chamado passa primeiro por um silêncio sagrado, e que a verdadeira força espiritual não nasce da pressa, mas do recolhimento. No deserto, Jesus não perdeu tempo. Ele ganhou profundidade. E nós que o seguimos também somos convidados ao mesmo caminho. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4:2. 40 dias, 40 noites. Nenhuma palavra registrada, nenhum milagre operado, apenas o silêncio e a fome. Na solidão do deserto, Jesus não apenas deixou de comer, ele deixou de fazer, ele deixou de falar, ele se esvaziou. Foi no jejum que o Filho se despiu de todo conforto. Foi na privação que ele tocou a vulnerabilidade da carne. E foi nesse vazio, profundo, real, irreversível, que ele preparou o coração para obedecer ao Pai. Porque o jejum verdadeiro não é apenas do pão. É jejum de si, jejum do querer humano, jejum das vontades apressadas, jejum do barulho interior. Enquanto o corpo clamava por sustento, a alma se afinava com a eternidade. E o silêncio, longe de ser ausência, se tornou presença total. Ali nas pedras do deserto, Jesus experimenta o que é ser plenamente homem: fome, sede, cansaço. Mas ali também, ele revela o que é ser plenamente Deus: obediência sem murmuração, amor sem atalhos. Enquanto o estômago grita, o coração ora. Enquanto os pensamentos vagam, o Espírito os traz de volta ao Pai. E cada dia de silêncio é uma pedra lançada contra o tentador que virá. A fome de Jesus não era apenas física. Era a fome da humanidade inteira sendo assumida por ele. Era a sede de um povo que havia se afastado do seu Deus. E ele, em silêncio, jejuando, começa a saciar essa distância. 40 dias. Um número que ecoa o dilúvio, o deserto de Moisés, a caminhada de Elias. 40 dias que são purificação. 40 noites que são preparação. No silêncio do jejum, a alma se desnuda. E onde não há mais nada, Deus se faz tudo. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 4:3. O deserto está quieto. Tudo parece imóvel, como se o tempo tivesse parado. Mas o inimigo conhece o momento exato em que a alma, depois de se esvaziar, se abre. E é ali, no auge do silêncio, que a serpente sussurra: se és filho de Deus. Não é apenas uma provocação ao pão.
É uma provocação ao silêncio. É o convite para quebrar a quietude, para abandonar o recolhimento, para provar algo. Quando Deus mandou apenas confiar, o inimigo não suporta o silêncio. Ele deseja ruído, reação, justificativa. Ele quer que Jesus fale, que se defenda, que haja com pressa. Mas Jesus cala. Essa não é apenas a primeira tentação. É a primeira tentativa de romper o silêncio que o Pai estabeleceu. O diabo chega quando o corpo está fraco, mas a alma já está forte. E no eco do deserto, ele ousa desafiar. Se és, como se a identidade de Jesus dependesse de uma resposta imediata. Mas Jesus sabe, quem caminha com o Pai não precisa se explicar. O silêncio agora se torna escudo. Ele não responde com espetáculo. Ele não transforma a pedra em pão. Ele mantém o jejum e guarda o coração. Toda vez que estamos em silêncio com Deus, o inimigo tentará romper esse espaço. Ele virá com dúvidas, com pressões, com ofertas de solução rápida. Mas quem foi conduzido pelo Espírito não negocia sua escuta. Silêncio de Jesus neste momento não é fraqueza. É força contida. É sabedoria que discerne o tempo de falar e o tempo de calar. O deserto nos ensina que nem toda voz merece resposta e que, às vezes, o maior grito de fé é permanecer em silêncio diante da provocação. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O silêncio foi quebrado, mas não por desespero, não por dúvida. Foi quebrado pela palavra, uma única resposta, firme como rocha, suave como brisa. Está escrito. Jesus não se defende com argumentos humanos, não grita, não discute. Ele responde com o que já estava guardado. Ele responde com o que havia sido ruminado no silêncio. No deserto, onde não há pão, brota a palavra, e essa palavra não é letra morta. É vida, é alimento, é sustento maior que qualquer provisão visível. O tentador sugere uma solução fácil: transforme o silêncio em milagre. Jesus escolhe outro caminho: transformar o silêncio em fidelidade, nem só de pão. Como quem diz, há uma fome mais profunda. Há um alimento que sustenta além da carne. Há um sustento que vem direto do coração do Pai. A palavra é o pão do silêncio. No deserto, onde tudo falta, é ela que basta. E não foi improvisada. Ela já estava ali, escondida, no coração de Jesus, aguardando o momento de florir. No deserto, quando a alma se abre, a palavra pode finalmente habitar, não como informação, mas como resposta. Não como leitura apressada, mas como sustento vivido. Jesus nos ensina: a palavra só se torna pão quando é saboreada em silêncio. Ela se torna resposta quando já foi oração. Ela se torna defesa quando antes foi morada. Nesse instante, o silêncio não acaba. Ele se transforma. Ele se torna a palavra viva, e essa palavra vence. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4:8. O deserto continua, mas agora é um monte. Um lugar alto de onde se pode ver tudo. As cidades, os palácios, os tronos, as riquezas, os aplausos. A paisagem grita. O mundo brilha. A glória dos homens cintila como ouro sob o sol. O inimigo aponta. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. É a segunda tentativa de romper o silêncio, não mais pela fome, mas pela ambição. O barulho do mundo oferece o que o silêncio jamais prometeu: sucesso sem cruz, brilho sem verdade, reino sem renúncia. Mas Jesus, ainda envolto no recolhimento, permanece inteiro. Seu olhar não se perde no horizonte. Seus ouvidos não se vendem ao ruído. Seu coração não se curva ao poder. O monte alto representa tudo o que o mundo tem para oferecer.
mas também é o lugar onde o silêncio precisa ser mais forte do que o fascínio. O inimigo oferece os reinos, mas Jesus já pertence a um reino que não se vê. O tentador promete glória, mas Jesus conhece a glória do Pai, que não vem com barulho, mas com cruz. A alma de Cristo está firmada no silêncio interior, e não há proposta que o desvie. A fidelidade silenciosa vale mais do que o brilho passageiro. O mundo vai continuar, gritando: faça mais, tenha mais, seja mais, aglomere aplausos, construa impérios. Mas no deserto aprendemos com Jesus: é melhor ter o coração silencioso do que mãos cheias de glória vazia. Deus não nos seduz com poder, Ele nos conquista, com presença. E essa presença se revela onde os olhos humanos não alcançam, no fundo da alma silenciosa. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. O silêncio venceu, não com força, mas com fidelidade. Não com gritos, mas com permanência. O inimigo tentou de todas as formas romper o recolhimento sagrado, mas Jesus permaneceu no silêncio que escuta, que confia, que não negocia a verdade. E então, o diabo se foi, não porque foi expulso com alarde, mas porque não encontrou espaço onde a alma estava cheia de Deus. E foi nesse mesmo silêncio, nesse mesmo deserto, que os anjos vieram, sem alarde, sem fanfarra. Apenas chegaram e serviram. Depois da fome, o sustento. Depois da prova, a presença. Depois do silêncio fiel, o consolo do céu. Jesus não precisava provar nada, e por isso, tudo lhe foi dado. Ele não cedeu ao pão imediato, e agora é servido por pão celeste. Ele não trocou o silêncio pela glória dos homens, e agora é honrado pelos mensageiros do Pai. O deserto não termina com barulho, termina com visita, termina com cuidado, termina com a delicadeza de Deus que chega, quando o homem permanece. Deus não age quando gritamos, mas quando confiamos em silêncio. A resistência de Jesus não foi feita de força humana, mas de rendição absoluta ao Pai. No tempo certo, e só no tempo certo, os anjos vieram. E eles continuam vindo, sempre que uma alma permanece fiel no silêncio da tentação. A vitória não precisa de espetáculo, precisa apenas de entrega. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. O deserto ficou para trás, mas o silêncio permanece dentro dele. Agora Jesus desce das pedras secas e pisa na estrada da missão. Mas não é o mesmo que entrou. O que sai do deserto é um homem fortalecido, pleno, enraizado no Pai. Sua voz ecoa diferente, não grita, convoca, não impõe, desperta. Arrependei-vos é o primeiro anúncio, mas quem o escuta sente algo mais profundo, como se o próprio céu tivesse se inclinado à terra para sussurrar esperança. Aquele que silenciou por 40 dias, agora fala com autoridade. Aquele que venceu no íntimo, agora liberta os que estão na superfície. A missão começa, mas foi no silêncio que ela nasceu. Jesus não começa pregando nas praças por acaso. Ele começa depois do silêncio. Sua primeira palavra pública vem carregada da palavra que o sustentou no deserto. A pregação não nasce de estudo, mas de escuta. Não nasce de estratégias, mas de intimidade. Quem esteve com o Pai no silêncio, agora carrega o céu no olhar. Missão começa quando o coração já está rendido. E só no recolhimento é que essa rendição amadurece. Há muitos que desejam servir a Deus, mas poucos se deixam formar no silêncio. Há muitos que querem falar, mas não aprenderam a escutar. Jesus nos ensina que só está pronto para a missão aquele que já foi visitado por Deus na alma calada. O silêncio não foi um intervalo, foi o alicerce. E agora, cada palavra de Jesus tem peso de eternidade, porque foi temperada pela solitude, pela obediência e pela fidelidade sem ruído. Meu irmão, minha irmã,
Agora que o silêncio do deserto foi percorrido com Jesus, eu te pergunto com carinho e verdade: você tem deixado que Deus fale com você? Ou tem enchido sua alma de ruídos? O mundo ao nosso redor grita. Grita pelas redes, grita pelos medos, grita pelas urgências. Mas no meio desse barulho todo, há uma voz suave, constante, fiel. Uma voz que não se impõe, mas espera ser ouvida. Essa voz é a de Deus, e ela só se escuta no silêncio. Jesus, o Filho amado, antes de falar ao mundo, foi conduzido ao deserto para escutar o Pai. Ele não fugiu do silêncio, ele habitou o silêncio. E foi ali que se fortaleceu. Você também está sendo convidado, não a fugir do mundo, mas a encontrar no meio dele um espaço sagrado onde sua alma respire. Você não precisa subir montes distantes. Você não precisa de rituais complicados. Deus está mais perto do que imagina. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Basta calar por dentro. Basta silenciar os ruídos da pressa, da comparação, da ansiedade. Basta voltar-se para o interior e permitir que o Pai fale. O deserto continua sendo o caminho de salvação. Mas hoje, esse deserto pode ser o seu quarto. Pode ser 5 minutos de recolhimento. Pode ser a oração murmurada com fé. Lembre-se, foi no silêncio que Jesus venceu. Foi no silêncio que ele iniciou sua missão. E é no silêncio que ele quer encontrar você. Que a paz do deserto esteja em seu coração. Que o Espírito te conduza como conduziu o Filho. E que, ao final da sua travessia, anjos também te sirvam com a doçura de um Deus que jamais te abandona. Amém.